Olá, queridas consultoras, gurias, hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês algumas dicas de iniciação, como conduzir uma entrevista, como explicar a oportunidade. E eu começo te dizendo que fazer entrevistas, explicar a oportunidade Mary Kay é como fazer sessão de cuidados com a pele. Quanto mais a gente faz, mais fácil fica. E entrevista é igual, a prática ela leva à excelência. Um ponto muito importante é tu ter domínio do que tu vai falar. Então eu sugiro que tu estude e que tu vá preparada, que tu estude sobre a nossa empresa, sobre os valores, como funciona. Porque o nosso negócio, ele é um negócio de credibilidade. Então a gente precisa transmitir confiança, segurança, ter certeza daquilo que a gente está explicando para a pessoa, para que a pessoa sinta essa confiança e a credibilidade naquilo em que nós estamos falando para ela. Outra coisa que faz muita diferença é a tua imagem. Então chegar com uma imagem profissional, uma imagem Mary Kay aliada ao teu entusiasmo profissional, aquele entusiasmo que a pessoa sente que tu gosta, que tu ama aquilo que tu faz toda a diferença também. Eu chamo isso de entusiasmo equilibrado, e aquele brilho nos olhos é a paixão pelo teu trabalho e pelo teu negócio Mary Kay. Então, feito isso, chegando com uma imagem poderosa, é o momento da entrevista. Lembra sempre que tem 4 coisas que essa potencial consultora quer saber: os benefícios, o que eu faço, os ganhos que eu tenho com o meu negócio e o investimento. Então, durante uma entrevista, durante uma explicação, nós precisamos ter em mente que nós devemos responder essas 4 perguntas de maneira clara, simples e objetiva, sem muita enrolação, que é para não ficar cansativa. E aí, gurias, eu começo a entrevista perguntando, eu quero saber um pouco sobre ela. Se eu ainda não a conheço, eu vou fazer perguntas como se ela é casada, se ela tem filhos, o que ela mais gosta no trabalho dela, o que ela mudaria no trabalho dela, porque daí eu estou descobrindo que ela não gosta tanto. E eu vou guardar as informações que ela vai me falar, porque no final da entrevista eu vou casar as necessidades dela com o que a Mary Kay oferece, mostrar para ela que a Mary Kay pode ser a oportunidade que ela necessita, que ela deseja para crescer, enfim, o que ela quiser com a Mary Kay, ela pode conquistar. E eu fico também de olho na personalidade dessa pessoa. Se ela é mais dominante, focada na carreira, ela vai ter um foco na carreira, nos ganhos, no lucro. Ela é bem objetiva, ela gosta de detalhes práticos, não precisa de muitos detalhezinhos, ela é bem prática e bem objetiva. Ou se ela é mais influente, ela gosta, para ela é importante os relacionamentos, a amizade, conhecer pessoas, o reconhecimento. A gente vê que a pessoa influente ela é mais comunicativa. Ou se ela é mais analítica, ela se detém mais aos números, aos valores, ela quer informações concretas a respeito da Mary Kay, a respeito do crescimento da Mary Kay, quantos anos a Mary Kay está no mercado, enfim, ela quer detalhes. E nós temos a personalidade estável, que é aquela que coloca a família em primeiro lugar. Então, para ela vem o marido antes, vem o filho, o marido, toda a família dela vem antes. Então, eu vou ter cuidado, por exemplo, com essa da família, eu não vou ficar falando para ela, olha, tu vai ganhar viagens, tu pode conquistar viagens. Não, porque ela não quer viajar, ela quer estar com a família. Então, a gente precisa ter cuidado e perceber, ter esse feeling de sentir a pessoa que nós estamos conversando para encaixar a Mary Kay de acordo com a personalidade, com o estilo dela e com os desejos que ela tem também. Combinado? Feito isso, conversou com ela, descobriu um pouquinho a respeito dela, tu vai compartilhar a tua história. E a tua história é um momento de inspirá-la e também de quebrar possíveis objeções. Se durante o momento em que ela falou dela, ela já me disse que o tempo dela é curto, ou que ela não tem experiência com vendas, para ela vender algo
muito diferente, eu vou compartilhar com ela também, que eu não tinha muito tempo quando eu comecei, que eu também não sabia vender, mas que eu vi que o produto da Mary Kay se vende sozinho, basta fazer a sessão, basta ensinar as clientes a usar. Então eu já quebro possíveis objeções enquanto eu estou contando a minha história, e é super importante que tu desenvolva a tua história em Mary Kay para contar para ela em 3, 4 minutinhos de maneira prática, bem clara e bem objetiva, assim como vai ser a tua entrevista. Então tu tem que ser bem objetiva com ela, porque não dá para ficar perdendo tempo falando da tua vida. Então tu vai falar de um breve resumo da tua história. Não importa se tu tem 2 ou 3 dias de Mary Kay, não tem problema. Tu vai compartilhar com ela e todos vamos compartilhar o porquê nós entramos, o que nós mais gostamos na Mary Kay. Então isso é bacana, e o que vai fazer toda a diferença é o teu entusiasmo, tá bom? Não precisa ficar falando, delirando, falando de carro rosa, de viagem e tal. Não assusta a pessoa, vai com calma, vai com uma coisa de cada vez, né? Tem que ser profissional, ela tá ali para conhecer o negócio. Se ela me perguntar, eu vou dar informações. Se ela não me perguntar, eu vou manter o meu foco no negócio, como funciona o negócio, certo? Bom, vamos lá. É importante que vocês tenham, gurias, um material no qual vocês vão apresentar a empresa. Então, eu utilizo esse material aqui, mas vocês podem imprimir e desenvolver uma pasta de iniciação, encadernar essa pasta ou colocar numa pasta catálogo que tu vai colocar de frente para a tua cliente e tu vai mostrando. Então, no primeiro momento, eu falo para ela um pouquinho a respeito da nossa empresa, que essa empresa nasceu de um sonho, falo a respeito da nossa fundadora, Mary Kay Ash. Falo do crescimento da Mary Kay no Brasil, o quanto a Mary Kay cresceu no Brasil nos últimos anos, porque é um crescimento exponencial. Mostro para ela que o mercado de cosméticos é maravilhoso. Então, bem rápido, também bem objetivo. Falo a respeito da filosofia, dos valores e princípios da nossa empresa, que é um grande diferencial, e pergunto para ela se ela já viu alguma empresa com valores como esse, tá? Que é a base da nossa empresa. E aí eu vou falando, explico para ela as formas de ganho, os benefícios de ser uma consultora Mary Kay, já dando uma encaixada de acordo com aquelas informações que ela me passou. Então eu falo dos benefícios, falo das formas de vender. Então, por exemplo, se ela me falar, eu não tenho muito tempo, ok, mas ela pode fazer sessões express, ela pode fazer vendas no caminho, demonstrações rápidas. Então, eu vou encaixando sempre a Mary Kay para ela. Então, aqui eu já já respondi 2 perguntas, que é os benefícios e o que eu faço. E agora eu vou para a próxima, que são os ganhos e o investimento, que geralmente é o que mais elas querem saber. E aí eu desenvolvi um material que eu vou usar e vou compartilhar com vocês, que é esse material aqui, ó, que é para explicar essa parte dos números. Então, gurias, eu coloco de frente para ela, e aqui eu nem coloquei também o valor do kit inicial. Eu deixei em branco, coloquei apenas os kits, mostro para ela que ela pode escolher com qual kit ela deseja iniciar. Supondo que ela escolha o kit de cuidados com a pele, o que eu fiz aqui? Eu circulei o kit, coloquei o valor do kit inicial, porque quando eu vou escrevendo, eu prendo ela pela visão e pela audição, para que ela preste atenção no que eu estou explicando. Aqui nós temos a tabela com os valores de pedido, então a gente vai explicando cada pedido para ela. Muitas vezes a gente tem que perceber também de onde essa potencial consultora vem. Ela é oriunda de uma sessão de cuidados com a pele, ela foi tua anfitriã em uma sessão que tu vendeu 1.000 e poucos reais, que tu vendeu 500, 600. Quando ela olha isso aqui e ela sabe o quanto tu vendeu lá na casa dela, ela olha um valor aqui de 2.800 e ela não se assusta, porque ela viu que tu vendeu 1.000 reais aquele dia dentro da casa dela. Agora, se ela é fruto de uma abordagem fria, se ela era tua cliente, comprou pouquinho, talvez ela se assuste um pouco com esse valor inicialmente. É importante ter em mente que eu e tu sabemos o quanto Mary Kay vende, mas ela ainda não tem essa ideia, ela ainda não tem noção disso.
Então, muitas vezes ela pode se assustar com esses valores. Então, tu pode te deter mais aqui no investimento, porque a preocupação dela é quanto ela vai pagar, quanto ela vai investir e quanto ela vai lucrar. Então, tu pode até tapar, assim, essa coluna e manter o teu foco aqui no investimento e no quanto ela ganha. E eu geralmente foco no pedido de 35% e 40%, porque eu mostro para ela que é onde ela vai obter os maiores benefícios, como a IT Bag, ganhar o kit boas-vindas, 297 com 80 em produtos. Então, eu mostro para ela que aqui ela vai ter um maior desconto e ainda vai se beneficiar de todas as promoções para a nova consultora. E embaixo aqui também, gurias, eu escrevo, eu circulo e mostro para ela os outros kits que ela pode adquirir até o 4º mês com valor promocional para completar o kit de demonstração dela. Feito isso, expliquei, escrevi bastante, rabisquei, eu viro a minha folha e aqui eu faço uma simulação do pedido. Então vocês podem ver que na primeira coluna tem o investimento, que é o quanto ela vai investir, o kit, o pedido, o kit de maquiagem, tudo certinho, e na coluna do lado, quanto ela recebe em produtos. Ok? Somei tudo aqui e fiz o valor que ela recebe em produtos menos o valor do investimento. Aqui nos mostra o que isso aqui nos traduz? Que ela está tendo um retorno de praticamente 100% do valor que ela investiu. Então, eu mostro para ela que com 3 vezes de R$ 451, ela já consegue iniciar o negócio dela, fazer o cadastro, fazer um ótimo pedido. Falo para ela o quê? Que eu vou orientá-la a respeito da pronta entrega, para ela fazer uma pronta entrega perfeita, e mostro para ela também o quê? Que o valor da fatura dela, que geralmente é a preocupação inicial, fica em R$ 451. E eu digo para ela que se ela vender 7 produtos, 7 produtos, dependendo dos produtos, ela já tem o valor inicial da fatura dela. Então, que ela não precisa se preocupar. E pergunto para ela também se ela está disposta a aprender tudo que eu tenho para ensinar para ela. E se ela me diz que sim, eu digo para ela, então tu pode ser uma consultora. Pode ter certeza disso, a gente vai fazer o teu início perfeito, a lista de 25 nomes das pessoas que tu conhece, vai agendar 8 sessões nas próximas 2 semanas e realizar pelo menos 5. Eu tenho certeza que tu não vai vender apenas o valor da parcela, como tu vai vender todo o pedido e vai precisar fazer mais um. E aí, o que fica melhor para ti? Fazer esse valor à vista ou no cartão de crédito, dividir em 3 vezes? Então, eu tenho que fazer a pergunta final. Vocês precisam fazer o fechamento da entrevista para fazer redondinho. Porque se eu explico tudo e fica elas por elas, beijinho, tchau, tchau, não. Eu vou fechar a minha entrevista e vou perguntar para ela, e aí, o que tu achou? Né? Qual a tua opinião a respeito disso? Existe alguma dúvida? Tem algo que não ficou claro? E eu vou explicando. E aí, nesse momento, ela vai colocar para fora as inseguranças, as incertezas que ela ainda tem. E aí eu vou trabalhar em cima disso e também das objeções que ela possa colocar. Então, também é importante vocês estudarem as objeções e estarem prontas para contornar qualquer objeção que ela venha colocar. Eu tenho certeza que praticando, explicando a oportunidade, realmente, diariamente, desenvolvendo essa habilidade, vocês vão iniciar muitas novas consultoras para a equipe de vocês e conquistar todo o sucesso que vocês merecem com a Mary Kay, crescer na carreira, chegar no topo, enfim, conquistar todos os sonhos que vocês têm. Espero que vocês tenham gostado, coloquem as dicas em prática. Um beijo!